Olá, meus queridos, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre Roma Antiga. Um conteúdo muito cobrado no Enem, um conteúdo muito cobrado na escola, todo mundo estuda isso e acha, às vezes tem até um pouco de dificuldade porque não consegue entender alguns detalhes. É uma matéria que tem muito detalhinho, mas se a gente se ligar na história direitinho, nós vamos conseguir entender passo a passo todo esse processo, ok? Vamos lá para o período que nós estamos estudando, vamos colocar isso em uma data, né? A história de Roma que nós vamos estudar vai de 753 a.C. a 476 depois de Cristo, tá? E nós vamos ver aí que Roma vai ser formada por vários povos que viviam na Península Itálica, mas nós vamos falar em três em específico aqui e em especial. Nós vamos falar dos latinos, né? Nós vamos falar dos etruscos e nós vamos falar dos gregos. Todos eles migraram para a Península Itálica, né? Os gregos nós vimos na nossa última aula, quando a gente falou da segunda diáspora aí, ó, né, que tem falta de terra na Grécia. O que acontece? O povo grego acaba migrando para o território romano para poder arrumar local para produzir. Mas antes de prosseguirmos, nós temos também que falar das lendas que envolvem o Império Romano, né? Ou Roma, né? Vamos falar Roma num todo. Nós vamos ver que assim como a Grécia tinha lendas que envolviam a história dela, né, que estavam por trás de como contar a história da Grécia, nós vamos ver que Roma também vai ser envolvida por histórias aí, lendas mitológicas muito interessantes. Uma delas é a Eneida de Virgílio, né? Que história é essa? É aquela das crianças do Rômulo e do Remo que serão amamentados por uma loba. Vocês já estudaram isso na escola. Mas vamos entender essa história direitinho? Rômulo e Remo, eles vão ser filhos de um deus chamado Ares pelos gregos e Marte pelos latinos, e de uma moça, de uma mortal chamada Rhea Silvia. A Rhea Silvia, ela era filha de um rei, do rei Monitor, rei de Alba Longa. Esse rei, ele vai sofrer um golpe, né, de estado. O irmão dele vai usurpar o poder, vai tomar o poder dele. Quem é esse irmão? Um cara chamado Anúlio, tá? Ele toma o poder do rei Monitor, prende o rei, tá? E a Silvia Rhea vai ser confinada e destinada à castidade. O que é castidade? Ela não pode ter filho, não pode se envolver com ninguém, nenhum homem. A ideia era que ela não tivesse herdeiros. Assim, o rei usurpador, né, o Amúlio, ficaria para sempre no poder ou colocaria alguém descendente dele no poder, algo do gênero. Só que, o que vai acontecer? Marte ou Ares, né, o deus grego, ele vai desposar, ou seja, ele vai casar com a Rhea Silvia, né? E da relação dos dois nascem os gêmeos Rômulo e Remo, tá? O que acontece? O rei usurpador, o Amúlio, ele vai descobrir que as crianças nasceram e vai jogar essas crianças no rio Tibre. A correnteza, né, as crianças vão acabar indo parar na margem do rio e uma loba vai amamentar essas crianças. As crianças serão encontradas por um pastor chamado Fausto, que vai criar os meninos aí até a idade adulta. Já adulto, nós vamos ver aí que Rômulo vai arrumar confusão aí no meio dos pastores e vai acabar sendo preso pelo rei Anúlio. Nesse momento, Fausto vai chamar o Remo e vai falar para ele: ó, eu não sou seu pai. Você e seu irmão foram encontrados na margem do rio e tudo mais. Você é descendente de um rei muito importante. Nós vamos ver que Rômulo vai até o palácio, liberta o irmão, mata Anúlio, liberta o avô Monitor e
ganha como prêmio o direito, os dois, né, ganham como prêmio o direito de fundar uma cidade. Só que os irmãos vão entrar em atrito um com o outro, né? E Rômulo acaba matando Remo. E Rômulo vai acabar se tornando o fundador de Roma, né? O primeiro rei romano. Essa seria a história, então, que os romanos contam, né, a lenda mitológica e tudo mais, que eles contam para explicar a origem do seu povo. Lógico que algumas coisas ali, se a gente for parar para pensar, são verdadeiras, outras nós vamos ver que extrapolam um pouco, né? Mas é interessante que através disso nós conseguimos estudar um pouco a história dos romanos. Antes da gente começar a estudar as três fases aí, né, ou as três etapas, as três divisões da história romana, né, que é monarquia ou realeza, república e império, vamos falar da sociedade romana. Vamos ver como que era composta a sociedade da época. Nós vamos ver aí que é uma sociedade formada através dos gentis. Isso lembra muito que a gente já estudou em Grécia. Os gentis, eles compõem clãs de famílias, né? Clãs familiares. E dentro desses clãs familiares, nós vamos ver uma pessoa muito importante, que é o pater familias. Quem é esse cara, né? Quem é essa figura? Ele é um homem mais velho, um ancião, que lidera, né? Que comanda uma família. Todas as decisões, elas vão passar por ele, né? Ele é a pessoa mais importante da família. Para vocês terem uma ideia, um filho mais velho só tem autonomia nessa sociedade, nessa família, depois que o pai, esse homem mais velho, se for. E geralmente esses pater, né, esse pater família, ele faz parte dos patrícios. Quem são os patrícios? São ricos, grandes proprietários de terra e que estão diretamente ligados na política do país. Como falei para vocês, nessa época, na monarquia, nós vamos ter 7 reis governando. Mas esses reis, eles não tinham poder total, não. Eles tinham que se submeter aos patrícios. Quem são os patrícios? Essas figuras que eu acabei de falar agora. Anciãos, né? Ricos, né, que mexem muitas vezes com agricultura e pecuária. As decisões do rei, elas só valiam se fossem aprovadas por esses patrícios, esses anciãos aí, tá? E esse senado, que era composto por um ancião, ele aconselhava o rei, impunha limite para o rei, para que ele não exagerasse, né? E podia, igual eu falei para vocês, vetar ou não coisas que o rei determinava. Foi criado pelo rei também, nessa época, as cúrias. As cúrias eram presididas pelo próprio rei e elas ratificavam, ou seja, reafirmavam decisões que o rei tomava. Mas temos que ver o seguinte, essas decisões só valiam se o Senado aceitasse. Lembrem, Senado composto por anciãos. Nós começamos a falar dos patrícios, né? Uma camada alta da sociedade, mais alta, ricos, anciãos, tomavam as decisões mais importantes. Agora nós vamos falar do povo, né? Do povão, que nós vamos chamar de plebeus. Eram homens livres, comerciantes ou artesãos, não tinham direito político, tá? E trabalhavam geralmente aí nas terras e nas propriedades dos patrícios. E existia uma relação entre eles, além dessa relação de trabalho, em que você trabalha e recebe e tudo mais, existia uma relação de proteção entre patrícios e plebeus, né? Os plebeus eram protegidos pelos patrícios. Como é que a gente vai chamar essa relação de proteção? Nós vamos chamar essa relação de proteção de clientelismo. Quando a gente estiver vendo Idade Média, nós vamos ver essa relação de patrocínio, proteção, patrocínio. Lembraram? Então, começa aí, ó. O patrício, ele protege o plebeu mediante algumas situações.
Existia escravidão, professora? Existia sim, escravidão por dívida ou por guerra. Só que a escravidão aqui, ela tá, por enquanto nós estamos no início aí do processo de formação de Roma antiga, a escravidão ela é num número muito menor do que nós vamos ver mais para frente, tá? E a situação da mulher? A mulher tinha participação política? Não, a mulher não tem participação política. Ela tem liberdade social, mas não participação política. E nós vamos ver que a mulher ela é chamada de matrona ou matronas, né? Uma palavra que vem do latim. Vai ser a forma como eles vão se referir à mulher nessa época. Lembre que nós estamos estudando um povo que está sendo formado por três, né? Nós temos latinos, etruscos e gregos. Então, o latim tá aí, ó. Quando é que a monarquia vai acabar? Quando um cara chamado de Tarquínio, o soberbo, estiver governando e começar a abusar do poder que ele tem. Ele vai passar do limite. Ele queria governar acima do Senado. E ele é um etrusco. O que ele vai começar a fazer? Ele vai querer impor a cultura etrusca sobre as outras. Nós vamos ver que o momento máximo aí da confusão do governo do Tarquínio vai ser quando o filho dele abusar sexualmente, ou seja, estuprar a filha de um patrício, a Lucrécia. A partir daí, ele é destituído, os etruscos começam a ser perseguidos e aí nós vamos começar uma nova fase, que é a fase da República. Teremos início a República, que vai começar em 509 a.C. Então é isso, ó, eu expliquei rapidinho essa primeira fase, vou deixar para vocês filmes, inclusive tem um filme aí que eu tô deixando que é sobre a formação aí, sobre a lenda, sobre a lenda, né, do Rômulo e do Remo. Esse eu não assisti ainda, tá? Então eu não posso dizer para vocês se é uma produção muito grande, muito maravilhosa, aquela coisa toda, mas a dica tá aí. E vou deixar para vocês também uma série que eu já assisti na Netflix, que chama Império Romano, estilo dos documentários do History, né? Você tem a encenação e tem a narrativa de um historiador. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mais pra frente eu volto falando das divisões, das outras divisões do Império Romano, ok? E não deixe de curtir o canal, de seguir, compartilhar, deixar comentário, falar sobre os amigos, com os amigos sobre o canal. Então tá, até mais e obrigada!